Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para comentar acerca da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre o sistema de datação dos reinos da monarquia hebraica. Sabemos que o reino de Israel, a monarquia hebraica, começando com seu primeiro rei Saul, depois Davi, e o Salomão sendo o último rei da monarquia unificada. Em 930, o reino foi dividido, Reino Norte e Reino Sul, né? Reino Norte ficando com as 10 tribos, e o Reino Sul ficando com Judá e Benjamim. O Reino Sul tendo sua capital em Jerusalém, a monarquia davídica sendo a única monarquia, a única dinastia a ser rei dessa monarquia, né? E na parte norte houveram várias dinastias, até que 722 fora conquistada pelos assírios. Irmãos, toda a cronologia ela é datada com margem para mais e para menos, assim como se faz na questão dos ibopes, né? Da pesquisa de ibope para governos, para deputados, por aí vai. Porque há várias maneiras de se datar eventos. Nós temos o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, e até chegar nesse calendário nosso, que foi a partir do século XV para lá, com o Papa Gregório, houveram e há até hoje vários modos de datação, de sistema cronológico. E assim também houveram nos reinados da monarquia hebraica. Para os irmãos terem uma ideia, o Reino Norte tinha o mês de Nissan e o mês de Abib como sistema de datação. O mês de Nissan, o mês de Abib, era o primeiro mês do ano no calendário do norte de Israel, do Reino Norte, e era tanto religioso como também o calendário secular. Já em Judá, houveram o calendário com o mês de Etanim, né? E o mês de Tisri, que era o 7º mês do calendário religioso e que se tornou o primeiro mês do calendário secular dentro da monarquia sulina, ou seja, dentro do Reino Sul. E então, as datas dos eventos históricos desses dois reinados começavam a partir daí, né? No Nissan, no Reino Norte, e o mês de Etanim no Reino Sul. E quando se datava o reinado, o início dos reinados, pegavam a partir daí. E o sistema de datação também tinha duas formas diferentes. No Reino Sul, tinha chamado ano de não ascensão ao trono. Como que é isso, Cleiton? Por exemplo, havia o sistema de corregência no Reino Sul. O que é corregência? O pai estava ainda reinando. E o herdeiro ao trono, quando chegava a uma certa idade, ele virava regente do pai. E dentro da cronologia do sistema de datação judaico, aqueles anos de regência eram contados como um ano de início de um reinado. Por isso que é chamado de ano de não ascensão. Por mais que o regente não era o monarca absoluto, ele era regente do pai, mas era contado como ano de reinado, porque quando o pai morresse, esse regente assumiria o trono e os seus anos de reinado já estavam contando. Diferente em Israel, no Reino Norte, porque não tiveram ali uma monarquia, uma dinastia absoluta. Houveram várias. Então, os anos de datação dos reinos do Reino Sul, do Reino Norte, era chamado ano de ascensão. Só começava a contar a partir do ano, dia e mês em que aquele rei ascendia ao trono. Então, entenda uma coisa. Israel, Reino Norte, tem um sistema de ascensão ao trono. Já o Reino Sul tem um sistema de não ascensão. Por isso que dá uma diferença de ano. E quando você vai fazer a conta, parece que não bate. Mas quando você
passa a conhecer o sistema de datação, você começa então a entender. Um exemplo aqui está a partir de Amazias, pai de Josias, avô de Jotão e bisavô de Acais. A Bíblia diz que antes de Amazias morrer, o seu filho Uzias, no ano 766, século 8, ele então vira regente do seu pai. Seu pai morre. E quando seu pai morre, ele assume o trono. E logo depois, o seu filho Jotão passa a ser regente do pai. E aí, nós sabemos que o rei Uzias foi acometido de lepra. Quando ele é acometido de lepra, Jotão assume o trono. Josias não volta mais a ser rei, morre. E quando Jotão assume o trono, o seu filho Acais, neto de Josias, passa a ser então o regente de seu pai. Aí, se você for analisar, do ano 743 até o ano 739, haverá 3 reis em Judá: Uzias, Jotão e Acais. Por quê? Por causa da maneira de datação que o Reino Sul adotou. Irmãos, a Bíblia não tem erros. A Bíblia pode ter dificuldade, porém não erro. E por que Judá adota um sistema e Israel outro? Israel adota esse sistema da Babilônia. Os reinos babilônicos também começavam assim, com o ano de ascensão ao trono. Já o Reino Sul, ele adotou um sistema próprio, talvez pegou dos egípcios, não posso comprovar isso daqui, como sistema de não ascensão ao trono. Outro exemplo aqui, que eu quero passar para vocês, está no segundo livro de Reis, capítulo 24, no versículo 12, e em Jeremias 52, no versículo de número 28. Se você for ler segundo de Reis, vai estar lá assim, ó, que o ano de reinado de Nabucodonosor era 7. Se você for ler em Jeremias, vai estar 8. Como assim? Será que Jeremias, discordando do escritor de Reis, errou ou vice-versa? Não errou. Porque enquanto Nabucodonosor estava na batalha de Carquemis, no ano de 612, ele derrota a cidade de Nínive, acaba com o Império Assírio, e ano 609, ele sofre uma derrota para o Egito. Depois ele se recupera, e na batalha de Carquemis, Nabucodonosor então vence os egípcios. Só que nesse inteirinho aí, nesse intervalo de tempo, seu pai Nabopolassar morre, mas Nabucodonosor está lá na guerra. Quando souberam da morte do pai de Nabucodonosor, lá no ocidente, proclamaram Nabucodonosor como rei. E esse evento se deu no ano 604, 605. Nós temos que entender que o ano antes de Cristo é ano decrescente. E então, Nabucodonosor, depois que vence essa batalha e volta para a Babilônia, já é o ano 603, 604, ele então é proclamado rei de Babilônia, estando presente. Quando ele está na batalha, lá no ocidente, ele é proclamado rei, quando souber da morte do pai. Ele retorna, então, ele é ungido e consagrado a rei, representando o deus Nebo, Marduk, que era o deus da Babilônia. E aí o que acontece? Quando Jeremias e o escritor de Reis vão falar da data da ascensão de Nabucodonosor, cada um usa o sistema de datação que era comum para ele. Jeremias usa o sistema de ascensão ao trono que é também usado na Babilônia. Já o escritor de Reis, que era do reino de Judá, né, usa o sistema de não ascensão ao trono, e é por isso que dá essa discrepância. O escritor de Reis e o escritor de Jeremias não se contradizem, eles usam o material que lhes estava, né,
proposto a cultura, o modo de datação que eles até então conheciam. Então, irmãos, a Bíblia pode ter dificuldades, mas não erros. Então, você que for ler, pregar, ensinar acerca do sistema de datação, tenha isso em mente. Tenha essa situação diante de si, para que você faça uma exegese correta, uma exegese ortodoxa, e você ensina a palavra de Deus com propriedade, com historicidade, acima de tudo graça, unção, conhecimento histórico, político, geográfico e cultural, para que o nome do Senhor seja glorificado. Espero ter contribuído aí, e os irmãos, a partir daí, façam uma pesquisa. E é tanto que teve momentos da sua história, a monarquia sulina e a monarquia do norte, que uma passou a usar o sistema de, por exemplo, Judá, que era o sistema de não ascensão, por um tempo usou o sistema de ascensão. Israel, que era o sistema de ascensão, passou a usar o sistema de não ascensão. Depois cada uma voltaram aos seus sistemas de origem. Judá não ascensão e Israel de ascensão ao trono. Que Deus abençoe os irmãos. Fique com Deus e tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.